Olá, crianças! Dando continuidade à nossa aulinha de português, vocês vão pegar o livro Buriti Mais Português, vão abrir o livro na página 74 e vamos dar continuidade à lição de ontem. Só lembrando que ontem nós trabalhamos a fábula O Leão e o Rato. Vamos recordar a fábula? O Leão e o Rato. Ao deixar seu buraquinho, viu-se o pobre do ratinho entre as patas do leão. Levou um susto sem nome. Acontece que o felino, talvez por não estar com fome, não quis o rato matar. Gesto que não foi em vão. Quem iria imaginar que um simples rato pudesse um dia o leão salvar? Pois é isso que acontece. Pensando em matar a sede, o leão buscava um rio, quando caiu numa rede. O bicho ficou bravo e, embora se debatesse, não lograva se livrar. Chegou o ratinho então, roeu os fios da rede e libertou o leão. Pode alguém que a gente ajude um dia nos dar a mão? Dá até lucro a virtude. Esse é um texto de Jean de La Fontaine. Agora, no primeiro exercício da atividade, aí nós vamos ter separação entre palavras. Releia estes versos do poema O Leão e o Rato. Chegou o ratinho, então roeu os fios da rede. Vamos voltar lá no texto para a gente ver onde está. Olha aqui, ó. Chegou o ratinho, então, roeu os fios da rede e libertou o leão. Então, é esse trecho aqui, ó. Chegou o ratinho, então, roeu os fios da rede. O que pergunta aí? Quantas palavras há no primeiro verso? Essa linha é um verso e essa linha é outro verso. Então, nesse primeiro verso, quantas palavrinhas tem? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, vocês vão colocar o número 4. Depois, quantas palavras há no segundo verso? Então, no segundo verso tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 palavrinhas. Agora, eu vou contar para vocês um poeminha de José Paulo Paes. Eu vou ler para vocês, vocês vão prestar bastante atenção, tá bom? Vou colocar aqui. Chama Procura. O autor é José Paulo Paes. E esse textinho foi tirado do livro Olha o Bicho. Onde tá tu, tatu? Me escondi num buraco, por isso, se você encontrar um buraco com rabo, nem precisa gritar. Onde tá tu, tatu? Então, observem. Esse texto, ele começa com a mesma frase que termina. E, na verdade, é uma pergunta, porque, olha lá, termina em ponto de interrogação. É como se eu estivesse perguntando. Então, vamos de novo, ó. Onde tá tu, tatu? Me escondi num buraco, por isso, se você encontrar um buraco com rabo, nem precisa gritar. Onde tá tu, tatu? Vamos ver agora o que está pedindo no exercício. Repita o primeiro e o último verso do poema. Olha lá. Primeiro verso do poema. Onde tá tu, tatu? Onde tá tu, tatu? Então, aqui, vocês vão repetir. Repitam aí na casa de vocês. Onde tá tu, tatu? De novo. Onde tá tu, tatu?
Quantas palavras eles têm? Quantas palavras tem essa frase que nós acabamos de falar? Olha lá. Onde tá tu, tatu? Onde tá tu, tatu? Tem 4 palavrinhas. Então, vocês vão colocar o número 4 aqui. Escreva um desses versos que você repetiu. Então, você pode escrever ou o verso chegou o ratinho então, roeu os fios da rede, ou vocês podem repetir. Onde tá tu, tatu? Mas procurem colocar esse que nós acabamos de falar, porque é relacionado ao poeminha do José Paulo Paes. Então, vocês vão escrever aqui, ó. Onde tá tu, tatu? Que palavras muito diferentes são faladas de um mesmo jeito? Tá, tu e tatu. Olha lá. Parece que eu estou falando a mesma coisa, ó. Tatu, tatu. Então, onde está tu? Onde está você, tatu? Então, só que aí a maneira que foi empregada aqui, então parece que é a mesma coisa, mas não é. É onde tá tu, tatu. Onde tá tu, tatu. Onde você está, tatu? Entenderam? Então, aqui, pergunta lá, que palavras muito diferentes são faladas de um mesmo jeito? Então, vocês vão escrever. Tá, tu e depois tatu. Tudo bem? Quando falamos, nem sempre fazemos pausas entre todas as palavras. Mas quando escrevemos, é preciso deixar um espaço para separá-las. Às vezes, é difícil saber onde há pausas ou espaços. Por isso, procure ficar atento ao falar ou escrever para não emendar as palavras. Então, quando eu escrevo, preste atenção em qualquer frase que nós temos aqui. Entre uma palavrinha e outra, tem um espaço. Só que se eu escrevo tudo emendado, então fica errado. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Isso se chama segmentação de palavras. Estes títulos de história foram escritos sem espaço entre as palavras. Reescreva-os colocando uma palavra em cada quadrinho. Então, a primeira história e o primeiro clássico é o Chapeuzinho Vermelho, que vocês já conhecem. E o outro é os 3 porquinhos que nós estamos trabalhando na aula de hoje. O que tem errado? Olha lá. Chapeuzinho Vermelho. Aqui foi escrito as 2 palavras tudo junto, formando uma palavra só. Isso está errado, porque entre uma palavra e outra eu preciso deixar um espaço. Então, seria assim, chapeuzinho, aqui teria que ter um espaço. Chapeuzinho Vermelho. Aí, vocês vão escrever o nome da história. Chapeuzinho e Vermelho. Depois, na outra, os 3 porquinhos. Os 3 porquinhos. Ah lá, tinha sido escrito tudo junto. Aí, vocês vão escrever as palavrinhas aqui. Os 3 porquinhos. O que as crianças estão falando? Separe as palavras com barras para entendê-las. A mesma coisa que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui embaixo. Então, vamos lá. Ela tinha refrigerante. Ela tinha refrigerante. Então, ela é uma palavra, tinha é outra e refrigerante é outra. Depois, o amor que tu me tinha era pouco. Então, vamos separar. O amor que tu me tinhas
Era pouco. Depois, eu a vi na rua preocupada. Eu a vi na rua preocupada. Depois, pago pouco por cada porco da fazenda. Então, pago pouco por cada porco da fazenda. E a última, saiu a balada da festa. Saiu a balada da festa. Depois, vocês vão receber lá no grupo de estudo uma receitinha. Nós estamos trabalhando receitas, né? Falamos de recheios juninos, estamos trabalhando receita. Então, eu vou dar uma receitinha para vocês sobre o bolo de milho fofinho. Não precisa copiar no caderno. Essa receitinha vai ser uma receitinha especial se a mamãe quiser fazer para vocês, tudo bem? É só para a gente continuar a aula trabalhando receitas. Então, vamos lá. Bolo de milho fofinho. Então, isso daqui é um texto, só que é um tipo de texto diferente. É um texto em forma de receita. Ingredientes: 3 ovos inteiros, uma lata de milho sem água, meia lata de óleo, uma lata de leite, uma lata de açúcar, uma lata de fubá ou fubarina, uma colher de sopa de fermento em pó. Modo de preparo: bata no liquidificador os 3 ovos, uma lata de milho, meia lata de óleo e uma lata de açúcar. Bater bem. Acrescente a lata de leite e uma lata de fubá ou fubarina. Bata e acrescente o fermento. Untar a assadeira de sua preferência. Despeje a massa pronta e leve ao forno pré-aquecido 200 graus. Bom apetite! Espero que vocês gostem. Se por acaso alguém fizer, tire uma foto do bolo e compartilhe com a gente no grupo de estudo, tudo bem? Agora, nós vamos passar para a liçãozinha de matemática. Vocês vão pegar o livro, Buriti mais Matemática, e vão lá na página 37. Nós vamos dar continuidade à liçãozinha que nós estávamos fazendo no dia de ontem. Vamos só recordar. Se eu tenho um cubinho, eu falo que eu tenho uma unidade. Uma barrinha, uma dezena. Uma placa, uma centena. E um cubo, uma milhar. Quanto que vale um cubinho? Um cubinho vale uma unidade. Uma barrinha vale 10. Aqui, vale uma unidade. Uma barrinha vale 10 ou uma dezena. Uma plaquinha vale 100 ou uma centena. E um cubo maior, ele vale 1000 ou uma milhar. Então, aqui eu tenho unidade, uma unidade. Aqui eu tenho uma dezena. Aqui eu tenho uma centena.
E aqui eu vou ter uma milhar. Muito bem. Agora que vocês já recordaram, nós vamos fazer um exercício do livro de matemática. Analisando os números. Descubra a quantidade em cada caso. Então, tá falando aqui, ó, 100 botões. Então, se tem 100 botões, quantos botões tem? O equivalente a uma plaquinha dessa, porque nós sabemos que essa plaquinha é a plaquinha da centena e ela vale 100. Só que tem um botão do lado de fora. Então, é 100 mais esse botão que tá do lado de fora. 100 mais 1 deu 101. Então, na hora de preencher aqui, ó, quanto que eu tenho de centena? Olha aqui, ó, uma centena e, ó, uma unidade. Uma centena e uma unidade, ou seja, 100 mais 1 deu 101. Entenderam? Vamos para a próxima. Aqui eu tenho uma caixinha com 100 clipes. Vamos contar quantos clipes tem do lado de fora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu tenho a caixinha com 100 clipes, que então é a barrinha, 100. E eu tenho 13 clipes do lado de fora, então vamos representar pelas unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 100 mais 13 deu quanto? 113. Então, olha lá. Eu tenho uma centena, quantas unidades? 13 unidades. Uma centena e 13 unidades. Agora, vocês vão passar para a continha. Uma centena, ela vale 100. Então, é 100 mais 13, porque é 100 mais 13, que deu 113. Compreenderam? Agora, vamos para o próximo. Letra C. Na letra C, eu tenho uma caixa com 100 lápis, eu tenho uma caixa com 50 lápis e eu tenho alguns lápis avulsos. Então, vamos entender, ó. 100 mais 50, 1, 2, 3, 4 lápis avulsos. O 100 eu posso representar com uma plaquinha. E os 50, professora? Eu não posso pegar essa plaquinha e quebrar para fazer os 50. Como eu não posso quebrar, eu preciso usar barrinhas de 10 para formar os 50. Então, ó, 10, 20, 30, 40 e 50. Entenderam? Como eu não tenho como quebrar a plaquinha, eu vou pegar em barrinhas de 10 para completar os 50. Agora, esses lápis aqui, eles são unidades, eles estão fora da caixa e são separados. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos representar pela unidade. 1, 2, 3 e 4. Agora, vamos fazer o exercício, já que nós entendemos. Quantas centenas eu tenho aqui? Uma, ó, uma centena. Então, coloca aqui, uma centena. E quantas unidades? E aí?
quantas unidades? Eu vou contar as dezenas e as unidades junto. Então, vamos lá, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53 e 54. Então, é 154 unidades. Eu poderia ter feito as 54 unidades tudo em unidade, mas eu quis mostrar para vocês que ia ficar muita unidade, tá? E nós sabemos que a gente pode realizar as trocas a cada 10. Lembra ontem quando eu expliquei para vocês da base 10? Então, a gente pode fazer troca. Deu 10, nós trocamos. Ao invés de ficar com as unidades, eu posso trocar por uma barrinha. Então, para não ficar aquele monte de unidade, nós já trocamos, tudo bem? Agora, vocês vão então completar 100 mais quanto? Vamos voltar. 100 mais 54, isso mesmo. Deixei vocês pensando para ver se ia acertar. Então, 154. E vão pôr o número aqui. Porque 100 mais 54 deu 154. Vamos ler o nome dos números que vocês formaram? 101, 113, 154. Vamos agora para o exercício número 2. Complete as sequências adicionando sempre 1. Então, aqui nós vamos andar nessa sequência numérica de 1 em 1. 138, 139, 140, 141 e 142. Depois, a letrinha B, também a mesma coisa. 796, 797, 798, 799 e 800. Os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8 e 9 são chamados de algarismos. Com eles, podemos representar qualquer número. Ou seja, vamos lembrar um pouquinho da aula de ontem. Então, ontem, nós vimos os numerais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós temos aqui 10 números, ou seja, os números eles são chamados de algarismos. A partir desses 10 números aqui, nós vamos formar todos os outros algarismos. Ou seja, como são 10, é por isso que nós chamamos de sistema de numeração decimal. Decimal vem de 10. Aqui nós conhecemos esses algarismos como base 10. Ou seja, a partir deles nós vamos formar todos os outros números. Porque depois do número 9 não vai ter nenhum número diferente. Ou seja, vão ter números formados a partir dessa base aqui. Então, se eu colocar o número, por exemplo, 248. O número 248, ele é formado pelo algarismo 2, pelo 4, pelo 8. Todos os algarismos fazem parte dessa base 10. Qualquer número que eu escreva, ele vai dar uma sequência utilizando o quê? Esses números da base 10. Então, por exemplo, 2019. Olha lá, 9, 1, 0 e o 2. Os números são infinitos. E eu posso escrever qualquer um deles utilizando qualquer algarismo desses da base 10. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos continuar. Agora, nós temos aqui
o valor posicional. Isso eu expliquei também na aula de ontem. Escreva o valor que indica o algarismo 4 em cada número. Então, vamos ver. Eu tenho aqui o número 204. Vamos entender esse 204. Ele está marcado o algarismo 4. O 4, ele representa a unidade. Olha aqui, unidade, dezena, centena. Então, esse 4, ele equivale a 4 unidades. Depois, nós vamos ter o 240. Olha lá, mesma coisa. O 0 é unidade, o 4 é dezena e o 2 é centena. Aqui está marcado o número 4, mas ele é o 4 na dezena. Então, o 4 na dezena, nós sabemos que ele vale 40, ou seja, 10, 20, 30, 40. Então, embora ele seja o número 4, mas ele estando na dezena, ele representa 40. Então, nós vamos ter aqui 4 dezenas ou 40 unidades, que eu poderia representar não pela barrinha, que eu já troquei, mas eu poderia representar o 40 colocando as unidades também, tudo bem? Vamos para o próximo. No outro, nós temos o número 420. 420. O número 420 também, ele é formado por unidade, dezena e centena. O valor posicional do 4 aí, ele não representa nem unidade e nem dezena, mas ele representa o quê? A ordem da centena. Neste caso, o 4, ele não vale 4, ele não vale 40, mas ele vale o quê? 4 centenas. Então, vamos ver. 100, 200, 300 e 400. 100, 200, 300, 400, ou seja, 1, 2, 3, 4 centenas. Então, 4 nesse valor posicional aqui da centena, ele vai valer 4 centenas ou quantas unidades? 100, 200, 300, 400 ou 400 unidades. Eu poderia representar também esses 400 unidades, tudo por cubinho menores, mas nós aprendemos a fazer as trocas, então eu já posso usar as plaquinhas, tudo bem? Então vamos lá. Terminado as atividades do livro, nós vamos agora para o caderno. No caderno, nós vamos recordar e continuar a numeração, só que hoje nós vamos fazer do 120 ao 129. Vamos entender esses números através do material dourado. Então, 120, ó, eu tenho lá 100, o 20 pelas barrinhas, ó, 10, 20, 120. Depois, 121. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129. Agora, nós vamos fazer a leitura da escrita do nome dos algarismos. 120, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
e 28, 129. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande beijo. Até a próxima.